O dito municipal recebe o escritor Jefferson Tenório para falar do seu livro O Avesso da Pele. Livro esse que é finalista do Prêmio Jabuti, não apenas do Prêmio do Jabuti, mas de outros prêmios importantes no cenário nacional. É uma obra marcante, uma obra que trata de um tema muito importante, que até bem pouco tempo era um tema muito pouco falado, que é o tema do racismo estrutural, mas que nos últimos tempos muitos autores vêm falando dessa questão do racismo estrutural, tais como Silvio Almeida, a Djamila Ribeiro. No campo da literatura, nós tivemos recentemente o livro do Paulo Scott, Marrom e Amarelo, também com essa temática. Mas o livro do Jefferson Tenório ele não trata apenas do racismo, ele trata também da complexidade das relações familiares, também da questão do ensino também. Então é um livro bem complexo, é um livro fininho, mas muito denso, uma leitura muito agradável. Eu estava falando para o Jefferson antes de começarmos que eu li esse livro no feriadão passado. É um livro que tu pega e devora o livro, então é um livro muito agradável. Quem não leu, eu recomendo muito a leitura, uma obra muito, muito importante. Então agora eu queria passar então a palavra para o Jefferson para ele falar um pouco da onde surgiu esse livro, por qual a motivação desse livro, e falar um pouco dos personagens, um pouco da história. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado por virem também. Para mim é um pouco estranho ainda estar presencialmente, né? Fiquei, assim como vocês, né? Devem também ter assistido muitas lives ou feito muitas lives, né? Então é um pouco estranho que a gente possa ver as pessoas mais de perto, é o que me deixa também bastante feliz, né? E, enfim, somos seres gregários e precisamos uns dos outros, precisamos estar perto uns dos outros, né? Paulo Scott é um grande amigo, é um grande incentivador também, sempre foi um incentivador do meu trabalho, desde o início. E os nossos livros acabam dialogando, né, em um certo sentido. E o Avesso da Pele é um livro que eu venho pensando nele já há alguns anos, né? Sempre quando me perguntam quando é que eu começo a escrever o livro, eu digo que eu começo quando eu penso na história e nos livros, né? E no livro, e depois, né, quando eu sento na frente do computador e aí começo a escrever, é uma outra etapa, né? Mas o Avesso da Pele é uma história já de muitos anos, que eu vinha pensando. A ideia principal era falar sobre relações entre pais e filhos, principalmente depois que eu fui pai. Meu filho nasceu em 2010 e para mim foi um acontecimento. E esse acontecimento então me levou a refletir sobre a atividade paterna, né? E aí isso me motivou bastante a escrever uma história que tivesse pai e filho. Depois falar sobre a educação. Durante muitos anos eu fui professor de escolas públicas e particulares, né? Hoje eu não atuo mais em escolas, mas foram 20 anos de docência. E eu achava que eu deveria fazer um livro como retribuição, não só a minha experiência, mas também retratar a experiência de outros professores, de colegas, né? E por fim, uma outra motivação que me levou a escrever foram as abordagens policiais que eu recebi durante praticamente toda a minha vida de adolescente e de jovem, e até alguns anos atrás, 4 anos atrás, quando eu ainda recebi uma abordagem policial. E isso também foi uma das motivações para eu escrever esse livro, né? E a princípio, então, eram três temas diferentes, né? Pai e filho, educação e violência policial. E de repente surgiu a ideia de fazer um livro que tivesse essas 3 temáticas, né? Que são mais evidentes, né, no livro. E acho que ela ficou mais forte depois dessa última abordagem policial que eu recebi, porque eu fiquei pensando, e se eu tivesse reagido, né, àquela abordagem, se eu não tivesse mais aceitado de novo ser abordado por ser negro, se eu tivesse questionado aqueles policiais, né, o que teria acontecido, né? E se eu tivesse morrido naquela abordagem policial? A gente sabe que isso é bem possível de acontecer, mesmo que você não faça nada, é possível, né? E eu pensei, se eu tivesse morrido naquele lugar,
como é que meu filho ficaria e como é que ele lembraria de mim. Então foi um exercício que eu fiz, né, de me imaginar na pele do meu filho, contando como ele me veria se eu tivesse morrido naquela abordagem policial. E aí surge então o Avesso da Pele, que conta justamente essa história, né? É claro que ele é um livro de autoficção, ele é um livro que tem elementos biográficos no livro, mas há também uma elaboração ficcional, né? Ou seja, nem tudo que está ali, aliás, nada do que está no Avesso da Pele aconteceu exatamente como aconteceu na minha vida, né? Primeiro porque eu estou vivo, né? Ainda bem, né? Pretendo continuar, né, por muitos anos. Segundo, quem conta a história é o Pedro, ele tem 22 anos, né, e o meu filho tem 11 anos. Né? O Pedro é um estudante de arquitetura e o meu filho já disse que vai ser químico. Já tentei convencê-lo. A gente entra na livraria e eu levo ele para o lado da literatura e daqui a pouco ele está lá na química orgânica. Então acho que eu já perdi para a química. Mas então tem uma similaridade com a minha biografia, com as coisas que eu vivi, mas ao mesmo tempo também tem esse lado ficcional, né, de inventar histórias a partir da minha biografia. E no fim das contas, todo escritor ou escritora faz isso, né? Ele se utiliza do seu material biográfico para poder inventar suas histórias. Só que existem alguns autores que fazem isso de maneira mais evidente e há outros que escondem mais as histórias que eles contam da sua vida, né? Por isso que eu sempre digo, cuidado com o que você vai dizer a um escritor e a um jornalista, né? Porque o que você está dizendo ali pode ser utilizado depois, né? No meu caso, de maneira ficcional. Mas é isso. Eu esqueci de comentar também. Desculpa. Eu acabei esquecendo de comentar também que o Jefferson Tenório também foi patrão da Feira do Livro no ano passado, né? Então acho que é algo bem interessante. E a vida do Jefferson Tenório também ela vem num momento assim, pós-Feira do Livro, Semana da Consciência Negra, né? Então é bem representativa, né? E acho que nós vivemos agora num momento assim, nos últimos anos, de obras muito interessantes, acho que no mercado editorial brasileiro, né? Com Torturado, que foi uma obra assim que acho que nos últimos anos é uma das obras que eu verifico assim, que alcançou assim uma obra assim, expressão assim nacional, assim, no país inteiro as pessoas falando. Outra obra bem interessante que eu li recentemente foi Os Supridores, que também é a obra finalista do Prêmio Jabuti, né? Mas eu gostaria também de saber de ti, Jefferson, como é que nasce um escritor? Porque aqui esse evento é um evento aberto ao público, mas ele também faz parte do programa de residência jurídica da PGM. O programa de residência jurídica, nós temos egressos da Faculdade de Direito, alguns são advogados, né? Onde a PGM está procurando despertar o interesse de jovens, né? Para futuramente virarem procuradores municipais, fazerem concurso, né? E nós do direito nós trabalhamos muito com a escrita, né? Então eu queria saber como é que surgiu o teu gosto pela escrita. Bom, é muito curioso porque ao mesmo tempo que as histórias negras elas se aproximam assim nas suas jornadas, nas suas trajetórias, no modo como a gente tem acesso aos livros, ao conhecimento, né? Mas embora sejam jornadas parecidas, elas também se dão de maneiras singulares, né, e diferentes. Ontem mesmo eu estava com o José Faleiro, né, dos Supridores. Toda terça-feira nós jogamos sinuca e ficamos falando de literatura. E ontem surgiu esse assunto, assim, né? Como é que a gente chegou? Porque a nossa realidade, nós tínhamos tudo para que isso não acontecesse, né? Não era para isso acontecer, né? Não era para eu estar publicando, não era para nós estarmos como finalistas do Jabuti, não era para a gente estar publicando. No ano passado também, esse ano eu estive em Portugal, festival literário, e me encontrei com o Itamar. E o Itamar também, a gente conversou um pouco sobre isso, assim, né? Ou seja, nós somos escritores improváveis.
pela nossa trajetória, né? E como é que isso acontece, né? Eu acho que é um assunto interessante para que as pessoas não pensem que nós somos a regra, né? Ou que nós somos o exemplo. Nós somos o exemplo também, mas nós não somos a regra, nós somos a exceção. Se a gente for olhar todo o mercado editorial, nós somos muito poucos. Né? Embora a gente esteja aparecendo, né? O Itamar está aparecendo, a Conceição Evaristo, né? Cidinha da Silva, o Faleiro, o Paulo Scott, estamos aparecendo, né? Que bom que isso esteja acontecendo, mas dentro do mercado editorial é pouco. Né? E toda a história também da literatura e do mercado editorial é muito pouco ainda. Então, no meu caso, eu me tornei, primeiro eu tive que me tornar um leitor, né? Porque essa é a condição para quem quer escrever, você precisa se tornar um leitor, né? Senão você não vai muito longe. Mas até chegar a me tornar um leitor literário, aconteceram muitas coisas. Eu lembro um pouco daquele filme Quem Quer Ganhar um Milhão. Acho que é um filme. Quem Quer Ser Milionário? Quem Quer Ser Milionário, exato. Que é um rapaz indiano, né? Uhum. Que ele ganha o prêmio não porque ele tem um conhecimento escolar, né? Mas porque ele tem um conhecimento empírico, assim, das experiências que ele teve durante a vida, que ele consegue responder aquelas perguntas. E aí, no meu caso, no caso do Faleiro, e acho que do Itamar também, foi um pouco isso, assim, né? O modo como a gente foi se apropriando desse ensino formal se deu por outras vias, né? Não foi exatamente pela escola, né? Ou seja, nós nos tornamos escritores apesar da escola, né? E eu digo apesar porque a escola muitas vezes jogou contra, assim, enfim, nos oferecia uma literatura que era muito distante da gente, né? Não estimulava também a escrita. E eu posso dizer que eu passei pela escola como um aluno mediano, bastante mediano, assim, e as minhas notas eram justamente para conseguir passar. Mas aí, quando eu terminei a escola, e eu fui fazer um cursinho para pessoas negras, aqui em Porto Alegre, era um cursinho popular, gratuito, não tinha dinheiro para pagar um cursinho. E aí, nesse cursinho, então, eu conheci um professor de literatura negro. Foi a primeira vez que eu vi um professor negro. Bom, foi a primeira vez que eu vi um professor negro. E de literatura, então, e aquilo para mim foi fundamental, assim, né? Porque até então eu não acreditava que pessoas negras poderiam ser professores e quanto mais escritor. E através desse professor é que eu comecei a ter acesso aos livros, depois comecei a frequentar a casa desse professor, né? Eu e outros colegas também. E aí que eu comecei a perceber que eu poderia entrar nesse mundo dos livros, né? Então foi assim que eu cheguei à leitura. E a escrita, eu me tornei escritor também foi por acaso, né? Não foi algo assim pensado de, eu quero ser escritor. Isso não aconteceu. Eu acho que teve uma situação muito específica quando eu entrei na faculdade. A faculdade era uma faculdade particular, era a FAPA, e eles tinham um concurso todos os anos, um concurso literário. E eu recém tinha entrado, né, na faculdade, comecei a ler muita coisa, e aí decidi escrever um poema para mandar para esse concurso. Acontece que na época não tinha computador, e eu tinha que ir na faculdade fazer a digitação do poema, né, e tal. Mas aí o computador onde eu estava pegou fogo. Eu estava lá digitando, não sei o que, daqui a pouco eu senti uma fumaça, assim, e o computador está pegando fogo, e aí saímos, aí já veio alguém com extintor e tal, e eu não consegui terminar de digitar o poema, e era o último dia para entregar, né, o poema. Aí eu pensei, não era para entregar mesmo, não era para eu participar e tal. Aí um amigo, que era colega, disse assim, mas não tem outro? Eu disse, eu tenho, mas o outro que eu tenho não é bom. Eu disse, mas manda de qualquer jeito. E aí, só que esse outro eu tinha em disquete, né? E aí eu coloquei o arquivo lá e mandei para o concurso esse poema que eu não queria.
E aí foi esse que foi premiado em primeiro lugar. E aí foi a primeira vez que eu vi um texto meu, uma coletânea, né, num livro e tal. Então, a partir daí, eu pensei, eu acho que gostei desse negócio aí de escrever, né? Então, e aí comecei a participar de concursos, aí fui ganhando alguns, né? E aí fui publicando, até chegar no Beijo na Parede, né? Que foi meu primeiro romance, em 2013. Depois, em 2018, Estela Sem Deus. E, finalmente, aí, O Avesso da Pele, de 2020. Ótimo. E também eu acho que bem interessante que a gente tem uma nova, digamos, uma nova safra de escritores que acabam trazendo também como pano de fundo a cidade de Porto Alegre, né? De modo geral, a gente somos acostumados a ver escritores escrevendo muito sobre o Rio de Janeiro, São Paulo, e nós temos, por exemplo, o Paul Scott, tu e outros, tendo como pano de fundo a cidade de Porto Alegre. E mais do que isso, a gente tem escritores escrevendo sobre a nossa vida real, a vida concreta, né? Porque, de modo geral, quando a gente iniciamos no mundo da literatura, nós temos vidas muito idealizadas, muito falando sobre amor, algo muito romantismo. E esse teu livro e outros, eles tratam a vida nua e crua, como é a vida real, a questão, por exemplo, da abordagem policial, que tu trata bem, a questão nos pontos centrais da obra do Jefferson, lá no final, é uma abordagem policial desastrosa, né? Não vou adiante para não dar o spoiler no final do livro. O spoiler já está dado na contracapa do livro, assim, eu fiz questão de dizer já que o Henrique, ele vai morrer, ele vai ser assassinado, né, pela abordagem policial, justamente porque eu queria provocar uma experiência no leitor, que é justamente essa. O leitor sabe que o personagem vai morrer, né? Mas quando ele tem acesso à vida do personagem, causa uma indignação no leitor. Né? Tá? Então quer dizer que ele vai passar por tudo isso. Por toda essa vida aqui, ele vai acabar morrendo depois. Sim, é isso. Porque é isso que acontece com as vidas negras. Mas uma questão também que eu acho que sempre é interessante também é como houve a escolha do título do livro, porque eu acho que o título de um livro, digamos, que diz respeito ao mercado editorial, até para atrair o público, ele é algo muito importante, né? Como é que tu escolheu esse título? Assim, como é que foi uma dica, um dia surgiu? O título é sempre uma briga, né, de mim comigo mesmo, né? Eu fico brigando com o título até o fim, porque eu sempre acho que os títulos não são bons. Assim foi com Beijo na Parede, assim foi com Estela Sem Deus e assim foi com O Avesso da Pele, né? E O Avesso da Pele foi mais curioso ainda, porque quando a editora entrou em contato comigo, eu não tinha o livro ainda, né? Eu tinha uma ideia do livro. E aí o editor perguntou se eu não podia mandar pelo menos um parágrafo dizendo o que era a ideia do livro, e eu fiz isso, né? Mandei um título assim como um rascunho mesmo, né? Que era O Avesso da Pele. Bom, aí eles me responderam uma semana depois, e aí me mandaram um contrato, e no contrato, eu tinha 2 anos para escrever o livro, né? E aí no contrato já estava lá provisoriamente o título O Avesso da Pele. E o Luiz Schwartz, que é o dono da editora, me mandou um e-mail dizendo que o título era maravilhoso, né? E foi algo assim, sem pensar muito, né? Bom, aí comecei a escrever história e formulei vários títulos, fiz uma lista de 10, 12 títulos. Um deles era Tumulto Vital, que hoje eu penso que seria o pior título do mundo, né? Mas eu me lembro que eu tinha documentos com esse título. Depois tinha um outro que era mais poético, que era Pegar em Armas contra um Mar de Angústias, que é um verso do solilóquio do Hamlet, né? Mas era um título muito longo, e aí depois Pegar em Armas, sei lá, bolsonarismo, né? Disse, não é isso, assim, tá? E aí fiquei tentando. Aí, quando eu termino o livro, já na terceira versão do livro, eu percebo então que não tem mais o que fazer, né? Que teria que ser O Avesso da Pele. E aí acabou ficando esse título mesmo, porque acho que dialoga com o que eu queria trazer, que eu queria mostrar, né? Que é
justamente falar da questão racial, mas que ela não fosse o foco principal, né? Que o foco principal fosse o avesso, né? Que é isso que a gente carrega dentro de nós, né? Os conflitos, as contradições, os afetos, né? É isso que eu queria que o livro colocasse. E tem uma outra questão também, não sei se vocês já tiveram acesso ao livro, mas eu gosto de falar para me exibir um pouco, porque a capa dele foi uma capa produzida, essa obra aqui que está aqui na frente é de um artista plástico, né, chamado Antônio Obá, um artista plástico reconhecido internacionalmente. E aí o livro foi mandado para ele antes de ser publicado, com a proposta de que ele ou criasse uma obra de arte a partir do livro, ou que ele escolhesse já uma obra de arte, uma obra que ele já tivesse. E aí ele escolheu essa aqui, que é o Trampolim, né? É uma obra que está exposta numa galeria lá em Nova York, e o nome dessa gravura aqui é O Trampolim, que fala de um episódio, se refere, né, a um episódio que aconteceu em 1964 nos Estados Unidos, quando Martin Luther King e a sua comitiva foram proibidos de entrar numa piscina dentro de um hotel pelo fato de serem negros. E ainda assim a comitiva entrou na piscina e o dono do hotel veio com soda cáustica e jogou, né, na piscina para que eles saíssem. E aí esse episódio causou, né, uma grande revolta, e o Antônio Obá então pega esse episódio e faz, né, essa obra aqui. E o livro ele também tem uma questão tátil, né? A capa é um pouco rugosa, assim, que lembra também um pouco uma tela de pinturas, né? Mas também, geralmente, a capa dos livros ela é feita pela parte de dentro, e ela é mais lisa, né? Geralmente é com essa parte de dentro que se faz os livros. Então é como se a capa também estivesse do avesso, né? Então tem uma brincadeira nesse sentido. Então o livro ele também é um objeto estético, né? Como se não fosse uma obra de arte, ele por ele mesmo, assim. Queria também, se pudesse nos contar também como é que é o teu processo de escrita, assim. Como é que tu escreveu esse livro, mais ou menos o período, como é que tu escreves, tem um horário que tu escreveu assim uma sentada só, se daqui a pouquinho escreveu uma página, parou um tempo, como é que foi o teu processo de escrita desse livro? Cada livro ele tem um processo, ele teve um processo diferente, né? O Avesso da Pele foi o livro mais tranquilo que eu tive para fazer, porque eu tinha mais tempo. Por isso que eu não acredito muito em bloqueio criativo. Eu não acredito porque eu não tive tempo para ter bloqueio criativo. No meu primeiro livro, Um Beijo na Parede, eu era professor de escola pública, dava aula para quinta e sexta série, uma escola estadual, lá em Viamão. E as pessoas até me perguntam, tá, mas como é que você dava aula para quinta e sexta série com essa calma toda? Assim? Enfim, sala de aula você sobe em cima da mesa, assim, você faz qualquer coisa para conseguir manter a atenção dos alunos, né? Mas enfim, eu dava aula para quinta e sexta série 40 horas, isso significa que eu dava aula de manhã e à tarde, e tinha reunião de professores à noite, uma vez por semana. E o tempo que eu tinha para escrever era final de semana, ou feriados, ou nas férias escolares, né? E aí, como eu tinha pouco tempo, eu não podia ter tempo para ter bloqueio criativo, né? Eu tinha que sentar na frente do computador e tinha que sair, não tem outra. E no primeiro livro era pior ainda, porque, primeiro, ninguém sabia que eu estava escrevendo aquele romance, ninguém tinha me pedido para fazer isso, eu não tinha contrato nenhum, nenhuma editora tinha se interessado, então eu fui fazendo por uma questão de necessidade mesmo, assim, eu precisava escrever aquela história. Então o meu processo criativo ali foi talvez até como um ato de resistência, assim, né? Eu estava passando por vários problemas na minha vida na época, né?
E eu pensava que se eu conseguisse terminar aquele livro, eu conseguiria resolver os meus problemas pessoais. E foi um pouco do que aconteceu. Já no Estela Sem Deus, eu já não trabalhava tanto assim em escolas, né? Só que eu estava apenas em uma escola, já tinha mais tempo. E aí eu consegui reservar pelo menos uma vez por semana para conseguir escrever. Geralmente no início, no final da tarde, né? Que é o que eu costumo escrever, das 5 da tarde até 9, 10 horas da noite. E o Avesso da Pele aí já foi bem mais confortável, digamos assim, escrever, porque daí eu já tinha só 2 turmas em que eu dava aulas, e aí em seguida eu já saí da escola, e aí me sobrou tempo para conseguir escrever com mais tranquilidade, assim, né? Mas em nenhum momento eu tive bloqueio criativo, nada nesse sentido. Da minha parte, depois quero abrir para as pessoas também fazerem perguntas, comentários, né? Mas eu queria também saber a questão dos prêmios literários, né? Tem alguns escritores que não dão muita bola para prêmios literários. Se eu não me engano, o Paul Scott até comentou que ele até é meio crítico com respeito aos prêmios literários. Queria ver qual a importância de um prêmio literário que eu acho que tem na vida de um escritor, que eu acho que não tem importância. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acho que os prêmios literários, pelo menos os primeiros que eu venci, me ajudaram muito, assim, me ajudaram assim, no sentido de eu acreditar naquilo que eu estava fazendo, né? Mas a gente sabe que os prêmios, eles podem ser injustos, né? Eles podem ser injustos, eles podem premiar talvez não o melhor livro, e a gente fica pensando, tá, mas o que é o melhor livro? Quais foram os critérios utilizados, né, para que o livro fosse escolhido e tal. Mas a gente sabe também que no Brasil a gente tem um mercado editorial que ainda é um mercado editorial amador. Você não tem um mercado editorial que seja profissional. Os escritores não são tratados como profissionais. Eles são tratados como, sei lá, alguém que escreve, assim, né? Se vocês soubessem a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas dizendo assim, oi Jefferson, aqui é fulano de tal, eu tenho uma página no Instagram e amanhã eu vou fazer uma live e quero te convidar, tu e a Conceição Evaristo, tem o contato dela? Umas coisas assim, né? E aí, quando você não responde na hora, as pessoas às vezes são grosseiras, né? Então, se fosse o Paulo Scott, você responderia, agora que sou eu, você não responde na hora, né? Umas coisas assim. Tá? E aí mesmo eu colocando que eu tenho uma assessoria, né? Eu tenho alguém que marca a agenda, e aí mesmo quando eu digo isso para as pessoas, elas ainda insistem em continuar falando comigo e tentando tratar comigo. Mas não é nenhuma questão de impessoalidade, é mais uma questão de organização mesmo, né? Porque antes, lá no meu segundo livro, no Estela, eu conseguia organizar a minha vida de modo que... Mas aí no ano passado, com o Avesso da Pele, ficou impossível. E aí daqui a pouco eu estava marcando 2, 3 eventos na mesma hora. Então, é mais uma questão de organização mesmo e de profissionalismo. Assim. Eu sou escritor profissional, é isso que eu faço da minha vida, né? Eu não vivo de direitos autorais, isso é impossível viver no Brasil. Mas eu vivo das outras coisas que eu faço, né? Eu sou colunista da Zero Hora, né? Eu escrevo para revistas literárias, participo de festivais, palestras, lives, né? Então é isso que eu faço na minha vida. Então é preciso também que tenha uma profissionalização, digamos assim. E no Brasil a gente não tem isso, né? É tudo muito amador e nós somos vistos também como pessoas amadoras. Eu não sei o que eu entendi, eu já esqueci já qual era a pergunta aqui. Eu esqueci a pergunta. Era os prêmios. Os prêmios, então, enfim, eu não achava que o Avesso da Pele poderia ser indicado, enfim, foi indicado a praticamente todos os prêmios, assim, pelo Jabuti, o Prêmio São Paulo, o Prêmio Oceanos, né, que é aquele prêmio Portugal, África e Brasil, né. Teve uma repercussão muito grande, assim, antes também, né, de ser indicado, em função de ele ter sido publicado acho que 10 ou 11 países, né, que
foi e está sendo, né, publicado, o fato de ele ter sido, dos direitos autorais terem sido vendidos também para o cinema, né, antes dele ter sido publicado, então teve uma grande repercussão nesse sentido, assim. Mas eu acho que os prêmios, eles servem para algumas coisas, né? Eles servem sim como uma validação, dizem, esse livro aqui é bom, servem para que as pessoas se interessem, né, pelo livro. Mas, por outro lado, eu partilho um pouco da ideia do Paul Scott, assim, né? Porque, às vezes, o livro do Scott, por exemplo, é um livro maravilhoso, assim, né? E eu acho que ele ganhou um prêmio no ano passado, né? E nós achávamos que ele ia levar todos os prêmios, né, do ano passado. Então, às vezes acontece isso, assim, né? De você ter Eu já fui júri, né, de prêmios literários e sei o quanto é difícil você conseguir chegar num consenso, porque não é só você, né? Você tem ali, sei lá, 10 pessoas para chegar num consenso de qual é o melhor livro, né? Então, acho que esses prêmios eles podem cometer algumas injustiças, mas às vezes também acertam, né? E a gente pode discutir quais os critérios que se utiliza para escolher essas obras. Ótimo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento. Da minha parte, eu queria também saber de ti qual a próxima obra. Já está escrevendo a próxima obra? Já tem alguma ideia de tema? Para que eu consiga continuar vivendo a minha vida, eu preciso, quando eu termino um livro, eu preciso já de uma outra história, assim, né? Porque imagina você conviver durante 4 anos, que foi o caso do Avesso da Pele, né? Foi 2 anos pensando o livro, depois 2 anos escrevendo. É muito tempo você convivendo com os personagens e é uma convivência diária. Eu sou daqueles que convidam os amigos para ir lá na minha casa e fico torturando eles com os meus personagens, né? Falando dos meus livros, lendo para eles trechos, né? Comentando com eles. Então isso é uma convivência muito próxima, muito profunda, né, com esses personagens. E aí quando termina, quando você manda para a editora, eu tenho um sentimento de luto mesmo, assim, né? E é um sentimento muito forte. E para que eu consiga lidar com isso, eu já começo a pensar numa outra história, né? E sim, eu já tenho um romance em andamento que deve ser publicado em 2023. Se chama Provisoriamente. De onde eles vêm? É uma pergunta, né? De onde eles vêm? É o título. E conta a história de 3 estudantes universitários negros que entram pelo sistema de cotas numa universidade federal. E vai contar os embates epistemológicos, afetivos e políticos que eles vão enfrentar dentro da universidade, né? E isso me chamou bastante atenção porque eu acho que é uma parte da história recente, né, brasileira que não foi contada ainda, ou seja, essa parte acadêmica, né? Como é que a universidade lidou e está lidando, né, com essas mudanças? Porque é inegável que a gente tenha hoje uma universidade mais colorida, né? Você tem mais pessoas negras ali dentro, né? Mas isso causa um efeito também no modo como a universidade começa a agir, né? Os professores, em sua grande maioria professores brancos, como é que eles recebem esses alunos? De onde vêm esses professores? Essa é uma das perguntas que eu fiz, né, no meu romance, né? De onde vêm os professores e de onde vêm esses alunos? O que eles carregam, né? E o que acontece ali na sala de aula, nesse lugar, enfim, da academia. Mas não deve ser fácil, acho que, virar a chave, né? Porque, digamos, tu termina o livro, mas tu continua convivendo com esses personagens e com essa história durante um bom tempo ainda para divulgar o livro, né? E ao mesmo tempo tu já está escrevendo um outro livro, então tu, às vezes, eu não sei como é que é esse processo de virar a chave, porque daí tu tem que
vai escrever um outro livro, mas tu continua convivendo com esses personagens. E não sei se não fica pairando na tua cabeça, poderia escrever de uma outra maneira, porque de tantos bate-papos que tu participa, vem aqui, vai ali, é um pouquinho, poderia ter escrito tal coisa diferente, daqui a pouquinho tu fica assim meio que pensando num livro que tu já terminou, que tu já está divulgando, e ao mesmo tempo tu já tem que começar a escrever um outro livro, então não sei como é que é, se não é às vezes complicado virar a chave, porque ao mesmo tempo que escrever um novo livro, tu continua convivendo com aqueles personagens, com aquelas histórias, e continua pensando, daqui a pouquinho, olha, o final poderia ser diferente, não pensei em tal aspecto, tal parte, tal personagem poderia ter desenvolvido mais, outros menos. A convivência daí ela é diferente, né? Ela é diferente porque eu já não tenho mais a responsabilidade de continuar criando aquela história. E aí, o meu contato hoje com os personagens do Avesso da Pele já é mediado pela leitura dos outros. Essa parte é interessante, porque aí você já tem, é um outro livro. Enquanto você está ali solitário, escrevendo, criando, ela é uma outra proximidade, né? É uma outra relação. Agora, quando ele vai para a rua, ganha leitores, e aí você recebe a leitura de volta, é uma outra coisa, é um outro momento do livro. Né? E eu tenho recebido muitas alegrias com essa resposta, né, que as pessoas têm me dado sobre o Avesso da Pele, tem me dado muitas alegrias. Assim. Então é um outro tipo de convivência. Né? Acho que eu divido a minha responsabilidade com os leitores. Né? Ou seja, os leitores também são responsáveis por esses personagens. Né? Eles trazem consigo essas leituras e isso me deixa bastante feliz. E eu estou falando do Avesso da Pele há mais de um ano, que também já é um ganho, porque geralmente quando se lança um livro, as pessoas comentam ali nos 3 primeiros meses, né? É o que a gente costuma comentar entre os escritores, né? Aproveita tudo que vai acontecer durante os 3 meses depois do lançamento, porque depois as pessoas esquecem, né? E o Avesso da Pele, ele vai ganhando sobrevidas, assim, né? O que é ótimo, né? Porque aí eu vou também ressignificando também essa história para mim. Então, a respeito do livro do Paulo Scott, do Marrom Amarelo, eu também achei que ele fosse ganhar todos os prêmios. O livro do Paulo Scott, Marrom Amarelo, é de 2019, né? Eu também achei, quando eu li, que fosse ganhar todos os prêmios, mesmo que realmente é um livro muito interessante. Esse Marrom Amarelo, ele vai tratar de uma pessoa, que é aqui de Porto Alegre, que vai participar de uma comissão em Brasília para tratar de questões envolvendo políticas cotas, né? Isso também é uma obra bem interessante. Um pouco. O livro do Jefferson é um livro mais trata de temas, digamos, mais prosaicos, eu acho, do dia a dia, e o do Paul Scott, de repente, ele tenta tratar de um tema macro, né, que é uma pessoa, digamos, um ativista que vai para Brasília, já num período, digamos, ainda que não dito Bolsonaro, né, e tem uma certa resistência a tratar de alguns temas, como racismo. Nós trabalhamos a questão do mito da democracia racial. Né? Queria até que pudesse falar um pouquinho também dessa questão da democracia racial, como tu enxerga, se é um mito, o que tu acha? O mito né? A gente não chegou ainda a uma... Aliás, eu acho que a gente não tem democracia se a gente tem racismo. Né? Essa democracia que a gente tem é uma democracia capenga, assim. A gente não pode admitir uma sociedade democrática em que o racismo seja a base, seja a estrutura. Então o mito, ele está aí, né? E o Avesso da Pele, ele toca nessas questões raciais por vários viés, né? Talvez o mais evidente que apareça já no início é a relação que o Henrique vai ter com a Juliana, né, que é uma personagem branca. Então você vai ter ali uma relação interracial de 2 jovens, né? O Henrique ali tem 20 anos e a Juliana tem 18 anos. E eles então vão ter essa relação interracial no sul do país. Né?
E aí então ele vai começar a conviver com essa família, né, da Juliana, e até então para ele o racismo, ele não tinha consciência, né, do racismo. E aí através do racismo recreativo, né, essas piadas, né, esse pretenso afeto de chamar o outro de negão, neguinho, né, ele vai tendo acesso a esse tipo de racismo que se aproxima muito da intimidade, né? E esse racismo, que é muito próximo da intimidade, ele é o mais difícil de você conseguir se livrar, né? Eu via muito isso com os meus alunos negros, principalmente na escola particular, que são poucos, né? Mas os alunos negros da escola particular, eles evitavam falar sobre racismo, eles não se importavam de serem chamados de negão, né? Não se importavam com as piadas, não é que eles não se importavam, né? Eles queriam parecer o máximo possível com aquelas pessoas que estavam ali, né? Para que eles fossem aceitos, né? E no Avesso da Pele é um pouco isso, né? É o Henrique, então, que entra nessa família e por ele querer ser aceito, né, é que ele acaba aceitando o modo como ele é tratado, né, nessa família. Acontece que ele começa a ler, né, ele começa a ler Martin Luther King, começa a ler sobre teorias raciais, ele vai ter contato com um professor, né, o Oliveira, que é uma homenagem ao Oliveira Silveira, né, o poeta que criou o 20 de novembro. E acho que essa parte talvez seja a parte mais central desse capítulo, que é quando os dois começam a ter embates, né? Porque a narração vai mostrando que até nas relações afetivas o racismo incide, né? Ele também atravessa as relações afetivas, seja ela uma relação interracial, ou seja ela uma relação negrocentrada, né? Ou seja, a raça ela tá incidindo ali. A questão é que os dois personagens, primeiro, eles eram imaturos, então eles não tinham estrutura para lidar com a questão racial, e outra porque a Juliana ela também não conseguia lidar com todo aquele conhecimento que o Henrique estava trazendo sobre as questões raciais, né? Então ela começa a pensar, então agora tudo é racismo, tudo é preconceito, né? E aí eles começam então a ter aquele embate, né? Mas o interessante é que o fato de você ter duas pessoas negras se relacionando não significa que elas também não terão problemas relacionados à cor, né? Por que eu digo isso, né? Quando vocês veem um casal negro, sei lá, entra no restaurante, tudo bem, né? Isso tranquiliza as pessoas, porque eles fazem parte do mesmo grupo racial. Não é um problema para as pessoas brancas. Agora, quando você vê um casal interracial, as pessoas olham. Estamos em 2021, mas as pessoas olham, né? E aquilo pode incomodar algumas pessoas, né? Agora, um casal de pessoas brancas, alguém se incomoda? Ninguém se incomoda e ninguém se pergunta também, né? Ou seja, não é um problema, não é uma questão, isso jamais será uma questão se eu me relaciono com uma pessoa branca, com duas pessoas brancas se relacionam. Isso não, a questão racial não é um problema. Mas num casal negro-centrado é uma questão, porque, primeiro, você tem duas pessoas que são negras, mas que são indivíduos diferentes. E aí, no Avesso da Pele, foi isso que eu quis colocar. A Marta, né, que é com quem o Henrique se casa, né, uma mulher negra, ela tem uma visão diferente do racismo que o Henrique tem. A Marta, ela vai criticar, por exemplo, o movimento negro. Ela vai perguntar, né, onde é que estava o movimento negro que não me ajudou, ou, quando eu fui assediada na praia? Onde é que estava o movimento negro que não ajudou a minha mãe
né, que acabou morrendo atropelada porque estava bêbada, não conseguia sustentar os filhos, né? Então ela vai fazer uma série de questionamentos, né? Vai dizer que o movimento negro também coloca a questão da cor como o principal, ou como a única luta, né? Sem colocar a questão de gênero ali. Então são várias coisas que ela vai colocando, e o Henrique tem já uma outra visão, né? Ele vai defender o movimento negro, né? Enfim, tem o fato de ser homem, né? E aí também ele vai herdar também uma questão patriarcal, né? Justamente por isso, porque são duas pessoas negras que pensam diferentes, mas que carregam o trauma do racismo. E esse trauma do racismo vai interferir também nas relações afetivas. Tanto que eles vão ter uma relação explosiva, né? Vão ter uma relação muito difícil, assim, né? de conseguir contornar, porque eles já vêm com esses fantasmas, esses traumas, né? do racismo. Eu achei bem interessante essa parte, né? Porque esse final de semana iam, acho que, se não me engano, visitar a família dela. E daí ele, para se sentir incluído na família, ele aceitava esse tipo de brincadeira, né? Que é o chamado racismo recreativo, né? Que também não tem pouco tempo nem se era aceito, uma prática corrente, né? Hoje em dia tem eu não sei até quem põe essa expressão, não sei se foi o Adilson Moreira até, Foi. O racismo recreativo, né? Recomendo quem quiser entender melhor, leia o Adilson Moreira, que é um professor da Mackenzie de São Paulo. E eu achei bem interessante essa questão, porque até bem pouco tempo, por exemplo, a gente pegar lá os Trapalhões, nós tínhamos o Tchan Macalé, que tinha tudo isso. O Mussum também, até o Adilson Moreira, ele vai tratar desses exemplos, principalmente dos Trapalhões, que eram tratados tudo na base da brincadeira, mas eles estavam sendo, na verdade, vítimas de racismo. O Mussum era visto como meio que um vagabundo, um bêbado, desocupado, burro, falava errado, Cacildes, né? Isso. E o cara era dos originais do samba, né? Ele era intelectual, ele sabia muito de música, sabia muito de música clássica, sabia de samba. Aliás, tem um documentário, né, que fala sobre a vida dele. Mas o que vendia era justamente essa representação pejorativa, né, dos negros. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Tudo bem? Eu gostaria de saber como é que o senhor faz a construção dos seus personagens, assim, e como faz a desvinculação, digamos, de um personagem, de um livro, para começar a construção de outros. Se o senhor não leva, assim, alguns traços, acaba levando alguns traços de alguns personagens para outros, de outra obra. Posso aproveitar e emendar uma pergunta? Curiosa, o seu filho leu o livro? O Avesso? Não, ele não leu. Ele tem 10 ou 12? 11, vai fazer 12. Mas ele está lendo o Beijo na Parede, cujo personagem se chama João e tem 11 anos. Só que eu escrevi antes do João nascer, né? Então, mas meu filho tem a relação que eu tenho com ele é uma relação muito de amizade, assim, e muito honesta, muito verdadeira, assim. Enfim, eu gosto muito de... Ele fala pouco, mas quando ele fala, ele diz umas coisas assim meio estrondosas. Assim, né? Bom, gostei muito da sua pergunta. Obrigada. Porque acho que eu não lembro de ter sido perguntado sobre a filiação de um personagem para o outro, assim, né? Mas é interessante porque os personagens são como pessoas, né? Eu enxergo assim como pessoas. E fazer essa desvinculação de um personagem para outro é um processo difícil mesmo. Né? Eu sou religioso, tenho uma religião, frequento a Umbanda, frequento um terreiro, que no caso é da minha mãe. Então, eu acredito em entidades, e às vezes eu fico com a impressão de que fico com entidades assim, me circundando, assim, de tão forte que é a presença desses personagens comigo, assim, né? Nada que me dê medo, assim, não tenho receio de ver
algum personagem materializado na minha frente. Já sonhei com personagens, né? Sonho com personagens. Mas como eu tenho muitos personagens que vêm e voltam, essa desvinculação, essa vinculação ela quase nem acontece, assim, né? Porque vem outros. Eu terminei o Avesso da Pele, daqui a pouco já vem outros, e o Avesso da Pele já fica para trás, e assim, sucessivamente esses personagens vêm aparecendo. Já aconteceu de eu conviver 2, 3 anos com o personagem, escrevendo, falando sobre, conversando com ele, né? Eu falo com os personagens, né? Uhum. Mas eles não me respondem. Se eles começarem a me responder, daí eu tenho problemas me internem, né? Porque, mas eu converso com eles durante um bom tempo, mas daqui a pouco eles somem e o livro não funciona e o livro não acontece e eu tive essa convivência com os personagens, né? Eu tenho 25 ou 26 caderninhos que eu chamo de cemitério das palavras, né? São caderninhos que eu escrevo desde a adolescência e aí eu coloco ali palavras, pensamentos, sei lá, projeto de livro e tal, mas geralmente que vai ali não aparece nada nos meus livros, né? Por isso que eu chamo de cemitério das palavras, né? Ali é o lugar onde eu posso errar, eu não tenho compromisso de escrever nada bonitinho, eu escrevo o que vem à cabeça, né? Meio que um fluxo assim, de consciência, né? Que me ajuda também a lidar com esses personagens todos que aparecem, né? Excelente. Mais alguma pergunta, um questionamento? Eu queria fazer uma pergunta sobre uma questão que passou muito rapidamente, que é a questão do direito autoral. Como é que tu poderia falar um pouco sobre essa questão do quanto a forma como o conceito de propriedade intelectual, o direito autoral é tratado no que diz respeito ao produto artístico, né? No meu caso especificamente ao literário, como é que ele funciona, como é que é a realidade daí para o escritor, como é que funciona isso? Aí depende, há vários modos de você fazer um contrato de direitos autorais, né? O meu primeiro contrato de direito autoral, que foi com Um Beijo na Parede, né, o primeiro romance, eu ganhava em livros, não ganhava em dinheiro, né? Porque para mim era muito mais prático e financeiramente eu ganhar os livros e vendê-los, e aí eu já tinha o dinheiro mais rápido, né, do que eu esperar 6 meses para ganhar o valor das vendas dos direitos autorais, né? E aí eu, sei lá, ganhava 300 livros e aí eu vendia esses livros, eu só não podia vender os livros no valor maior que o que a editora estipulava, né? Na época eu acho que o Beijo na Parede era R$20, se eu não me engano ainda é R$20, né? E aí era um modo que eu tinha, né, de ganhar dinheiro mais rápido, assim, né? E na época eu super precisava, assim, né? Porque, não que eu não precise hoje, né? Mas naquele tempo eu era professor de escola pública, eu ganhava pouco mais de R$2.000, com um filho pequeno em casa, pagando aluguel e tal, e aí você tem o livro ali, e aí você faz uma fala, vende o livro e você tem o dinheiro. Então esse é o modo de fazer um tipo de direito autoral. O outro modo é quando você paga para fazer o livro, né? E aí é um negócio muito legal, assim, porque você paga o livro e depois você ainda tem que dividir os custos não, o valor que entra com a editora, né? Então, você corre um sério risco de ficar devendo se você não conseguir vender o livro, né? E tem o contrato, que é o que as grandes editoras costumam fazer, né? Fazem um contrato em que eles te adiantam os direitos autorais, né, do que eles imaginam, né, que vai ser vendido. Então eles podem fazer, sei lá, um contrato de 3.000 exemplares, e eles imaginam um valor, né, e eles te adiantam então um valor para que você escreva e depois publique. Esse tipo de contrato é o mais difícil, porque só as grandes editoras aqui têm dinheiro para fazer isso. As pequenas e médias editoras não têm condições de adiantar um valor para o escritor e escrever depois.
Agora, o que os autores recebem é em torno de 8 a 12% do valor de capa do livro. É isso que o autor recebe, né? E aí ele recebe de 6 em 6 meses, né, o valor referente à venda dos livros. Que assim, você consegue pagar a conta da net, né? Você vai ali no Zafra e consegue fazer a compra da semana e tal. Então, é isso, assim, não tem muito o que fazer, né? Mas tem também os direitos autorais de venda para outros países, né, que aí é interessante quando o livro é traduzido em outro país, porque você ganha em euro, né, ganha em dólar. Tudo que acontece também em torno do livro no país, né, também é interessante e tal. Mas assim, tudo que eu estou dizendo é muito raro, não é o usual, não é o que costuma acontecer, né? O que costuma acontecer é o autor com seu livrinho debaixo do braço, indo para a palestra, e ó, tá aqui meus livros, quem quiser comprar tá aqui. Esse é o usual, né? O que não deveria ser assim. O escritor deveria, enfim, ter mais tempo aí para conseguir escrever. Deixa eu ver o microfone. Boa tarde, Jefferson. Meu nome é Gabriel. Queria fazer mais ou menos uma pergunta relacionada à questão ali do racismo estrutural e tudo mais. Eu estava lembrando, ano passado, de uma entrevista da Glória Maria contando que ela, uma jornalista de grande sucesso profissional, alcançando patamares assim, de grande reconhecimento, mas ainda assim ela vivenciava experiências e momentos de racismo, mesmo sendo uma mulher que, se fosse branca na situação dela, não passaria por aquelas situações. Eu pergunto você hoje, assim, como um escritor com reconhecimento, ocupando um espaço que até pouco tempo ainda não é ocupado por escritores negros e tudo mais, se você sente talvez uma diminuição das experiências de racismo, se elas apenas mudam o teor, como é que hoje você se enxerga nesse espaço que você tem ocupado hoje como escritor negro, sendo reconhecido, e também se o fato de ser homem tem uma diferença de um homem escritor negro e de uma mulher escritora negra ocupando esses espaços, como é que você enxerga essa situação hoje em dia? Bom, Gabriel, tem várias coisas aí, né? A primeira, eu me lembro de uma conversa que eu tive com a Conceição Evaristo antes da pandemia. Nós nem sabíamos, né, que viria pela frente, mas estávamos jantando lá em casa e ela me disse uma coisa assim: Jefferson, eu tenho tido todo esse reconhecimento, né? E eu vou nos lugares e, enfim, os lugares lotam, né, para ver a Conceição. A Conceição é um fenômeno, assim, né, impressionante. Mas eu sair daquele lugar e entrar no Uber, acabou. Ela não é mais a Conceição Evaristo, né? Agora ela é uma mulher negra dentro de um táxi, dentro de um Uber. E, enfim, suscetível ao racismo, assim, né? E eu vejo que comigo é a mesma coisa, assim. Então, eu vou nos lugares, as pessoas me tratam bem, né, e tal, mas eu sair dessa bolha, isso aqui é uma bolha, né? Eu sair dessa bolha aqui e pegar o Uber ali, não faz a mínima ideia de quem eu seja, né? E aí tudo pode acontecer, né? Eu vou dar só um exemplo do que aconteceu há uns 2 meses. Eu moro no bairro ali no Bonfim, e se vocês não sabem, no Bonfim ele é um bairro predominantemente de pessoas brancas, assim. Raro você ver uma pessoa negra moradora ali do bairro, né? É um bairro que tem uma tradição judaica, né? Então você vê muitos judeus caminhando por ali e tal. E aí eu fui no supermercado ali no Zafra, né? Comprar comida e tal. E aí quando eu cheguei tinha uma fila enorme, assim, e eu com preguiça, assim, tá, vou ficar nessa fila aí, porque eu também estava com preguiça de fazer comida, né? Então, aí fiquei durante uns 15 minutos, assim, na fila. Aí chegou a minha vez, aí pedi o que eu queria, e eu fiz a volta no balcão, assim, para ver o que tinha do outro lado. Aí quando eu voltei no lugar onde eu estava, um senhor que estava, sei lá, um pouco mais atrás na fila, me apontou e disse: "Ei, você aí?" E aí eu olhei para trás: "Você mesmo, por que você furou a fila?" Eu disse: "Não furei a fila, eu estava aqui." "Então você furou a fila, sim."
Eu disse, não furei a fila, eu estava aqui. Daí eu comecei a falar com as pessoas, vocês não viram que eu estava aqui e tal? E ninguém disse nada, assim, né? Nem sei se as pessoas estavam prestando atenção, enfim. E aí ele ficou me acusando de que eu não tinha, que eu tinha furado a fila, que eu... é sempre essa coisa do jeitinho, não sei o quê, mas não tem jeitinho nenhum. Eu até achei engraçado, assim, o cara ter... Bom, aí chegou a vez dele ser atendido, ele pegou as coisas dele, quando ele passou por mim, ele disse, só podia ser. Aí ele disse aquilo e eu olhei para ele, só podia ser o quê? Não, não falei nada, não, o senhor falou assim, só podia ser o quê? Só que aí eu comecei a me alterar, né? Eu comecei a falar alto, e aí as pessoas ao redor começaram a olhar para mim, e aí eu comecei a alimentar o imaginário das pessoas brancas que sempre colocam as pessoas negras como raivosas, violentas, toda aquela história, né, que você já sabe. Mas veja o quanto o grau de a sofisticação do racismo é tanta que mesmo que eu conseguisse comprovar a frase que ele me disse, eu não conseguiria provar que ele foi racista. Vocês entendem? Porque ele não falou só podia ser preto. Ele só falou só podia ser. Mas o que ele quer dizer com isso? Só podia ser. É óbvio que é. Então, não me livra o fato de eu ter tido toda essa repercussão, o fato de eu ter ido lá no Pedro Bial, né, de ter falado com pessoas importantes e tal, não me livra, né, e nem a ascensão econômica nos livra também de você passar por situações de racismo, né? Porque a questão aqui no Brasil, ela não é uma questão social, ela é uma questão epidérmica, é a pele, é a cor. E não interessa quanto dinheiro você tem, se você quiser, sei lá, na Zara, e quiser uma mulher negra que vai na Zara comprar, não interessa se ela tem dinheiro para comprar quantas bolsas ou quantas, não interessa. Ela vai ser tratada porque ela é uma pessoa negra. E que é uma burrice do capitalismo, uma burrice, né? Porque o que o capitalismo quer? Ele quer o seu dinheiro. E o capitalismo no Brasil é um capitalismo burro, bruto, grosseiro, né? Que é o que você não encontra, sei lá, em outros países, né? Mas aqui no Brasil você tem justamente essa diferenciação, assim, que você vai diferenciar pessoas negras e brancas, e mesmo que ela tenha dinheiro, ela vai ser tratada desse modo. Mais alguma pergunta? Queria então agradecer ao Jefferson por ter vindo aqui hoje. Queria também, mais uma vez, recomendar muito a leitura do livro, do Avesso da Pele. É um livro que vocês encontram em toda e qualquer livraria de qualidade, tem esse livro obrigatoriamente. Então, eu recomendo muito, uma leitura muito agradável, que trata de temas bem profundos e densos, mas com uma certa leveza. Então, acho que deve ser lido esse livro, não só esse livro do Jefferson, os demais livros também. Isso realmente é um escritor já de projeção nacional. Como o Jefferson comentou, já participou de programas nacionais, como o programa do Pedro Bial. E espero que... Eu estou torcendo que ganhe o Prêmio Jabuti. Eu gostei muito dos Supridores, mas eu acho que o teu livro eu acho que é mais importante. Eu acho que os Supridores também achei bem interessante. Também ele trata de um tema assim que nem sei como é que ele teve essa ideia, se ele trabalhou algum dia como supridor. Supridores é porque ele trata de acho que, se não me engano, 2, 3 supridores de supermercado, são aquelas pessoas que repõem as mercadorias nas prateleiras, né? Eles resolvem um dia, vivem uma vida miserável, né? Eles resolvem um dia dizer assim, não, a gente quer deixar essa vida miserável, como podemos fazer? Eles resolvem vender maconha. E daí dentro do supermercado. Isso, do supermercado. E a primeira questão ali desse livro ali é assim, tá, mas nós não temos capital para comprar maconha. Então eles têm que começar a roubar o supermercado onde eles trabalham para ter o capital para poder daí comprar maconha. E também outra questão, por que escolher a maconha? Porque eles começaram a ver nas comunidades onde eles moravam, né, que os traficantes não queriam mais vender maconha, eles queriam vender outros tipos de droga. Então, se eles fossem vender maconha, eles conseguiriam vender. Só que o livro ele vai se desenvolvendo, eu acho muito interessante, porque a ideia dos personagens, inicialmente, é simplesmente vender maconha. Eles não querem se envolver com qualquer tipo de violência.
mas com o passar do tempo eles acabam se envolvendo naquele mundo de violência que eles não queriam se envolver de qualquer maneira. E quando eu fiz a orelha desse livro, O Faleiro, eu fiquei muito impressionado, assim, porque não sei se vocês conhecem a história do Faleiro, né? Ele é um cara que está terminando o ensino médio, ele era pedreiro, depois era gesseiro, né? E ele escreve esse livro, ele é um fenômeno, assim, porque ele é um autodidata, assim, ele sabe muita coisa. Eu fiquei muito impressionado porque ele constrói dois personagens, né, que é o Pedro e o Marx. E o Marx é uma homenagem ao Karl Marx. E aí um dos personagens fica dando aula sobre o capital pro cara que tá ali suprindo os supermercados. Então é um livro... É o que a gente estava conversando ontem, né? Se ele ganhar o Jabuti, eu vou ficar feliz. E se você ganhar, eu vou ficar feliz também, porque a gente não chega sozinho. Né? As pessoas negras não chegam sozinhas nesses lugares. Elas chegam porque houve outras pessoas que lutaram para que a gente conseguisse chegar até aqui. Se a gente está aqui é porque a Carolina Maria de Jesus estava lá atrás, era porque o Oliveira Silveira estava lá atrás, o Lima Barreto, o Machado de Assis, o Maria Filomena dos Reis. Né? Então, se a gente chegou nessa final é porque nós chegamos acompanhados, né? E ficaremos felizes se um ou outro ganhar esse prêmio. Então, mais uma vez, agradeço ao Jefferson por ter comparecido aqui, agradeço a vocês por terem comparecido. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos.